Olá! Como parte das celebrações pelos 450 anos do Rio de Janeiro, a Multirio está reexibindo alguns episódios da série Cidade e Educação, veiculada entre 1995 e 2000. Selecionamos programas que relembram momentos marcantes para a história do Rio e do Brasil. Hoje, vamos recordar o período em que Dom João VI e a corte portuguesa viveram na cidade, entre 1808 e 1821. Ao escolher o Rio de Janeiro como a sede do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, o monarca português foi responsável por algumas das mais importantes transformações ocorridas na cidade. Com isso, deu início ao processo que culminaria com a independência do Brasil em 1822. Rio, 450 anos. Uma história que você vê aqui na Multirio. Olá! Em 7 de março de 1808, o Rio de Janeiro tinha uns 50 mil habitantes. E de uma hora para outra, a cidade viu a sua população aumentar em 15 mil pessoas, que aqui chegaram com Dom João, que não era Dom João VI ainda, e a família real. Era a corte portuguesa se instalando no Rio, depois de um estado em Salvador, onde o príncipe regente decretou a abertura dos portos às nações amigas. Na época, o Rio de Janeiro era uma cidade insalubre, ainda não era tão maravilhosa quanto ficou depois, tinha sido erguida em meio a pântanos e alagadiços. Com a vinda da corte, o Rio vai começar então a se redesenhar. Projetos de urbanização são colocados em prática, instala-se a impressão régia e logo surge o primeiro jornal do Brasil, que é a Gazeta do Rio de Janeiro. Fábricas são autorizadas a se estabelecer no país e a cidade vê nascer a Real Academia dos Guarda-Marinhas, que é a atual Escola Naval, num terreno, aliás, do Mosteiro de São Bento, que, aliás, ainda até hoje é assim, né? Dom João funda o Banco do Brasil e também o Jardim Botânico com a sua fábrica de pólvora. Parece que ele adorava a Lagoa Rodrigo de Freitas. Bom, mais tarde, chegam da Europa a missão francesa e a missão científica alemã, e a cidade vai ganhar a Biblioteca Real, que hoje é a Biblioteca Nacional. Ganha também a Escola de Ciências, Artes e Ofícios, que deu origem à Escola Nacional de Belas Artes. E o primeiro teatro da cidade, que é o Teatro São João, que está no lugar do atual Teatro São Caetano. Com Dom João no Brasil, a capital da colônia adquire áreas de capital de um império, o que de fato passou a ser, né? O Rio de Janeiro de Dom João VI é o tema do nosso programa de hoje. Para falar desse assunto, está em nosso estúdio a historiadora Vera Lúcia Botrel Tostes. Boa tarde, professora. Boa tarde. Prazer em vê-la. O professor Afonso Carlos Marques dos Santos, professor, e a arquiteta Raquel Sisson, do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. O Museu Histórico Nacional está exibindo obras de arte, documentos, imagens que dão ao visitante uma visão de um importante período da história do Brasil. Vamos ver. Este quadro é de Cândido Portinari. Nele, o pintor retrata a imagem que tinha do desembarque da família real no Brasil. Este e outros quadros integram a exposição Dom João VI, um rei aclamado na América, no Museu Histórico Nacional, próximo à Praça 15. A mostra, que reúne 211 peças brasileiras e 81 portuguesas, é o resultado do convênio firmado entre o Ministério da Cultura e a Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. Na entrada da exposição, o próprio monarca, simbolizado por esta estátua portuguesa, recepciona os visitantes que veem nas pinturas o Rio de Janeiro que Dom João encontrou ao chegar. Este quadro, do colecionador particular e pesquisador Kenneth Light, reproduz a viagem da corte portuguesa ao Brasil. Esse senhor encomendou a um pintor da Academia Real Inglesa que pintasse este quadro para mostrar que tipo de navio era esse, como era, que esquadra veio trazendo a família real. A exposição mostra o rei como estadista e a influência da corte portuguesa nas profundas modificações que ocorreram na cidade e em sua vida política, econômica, social, cultural e intelectual. O segundo núcleo da exposição mostra o governo e convida a uma reflexão sobre as consequências das realizações de Dom João VI.
Ele transformou o Brasil em Reino Unido, a Portugal, e criou uma série de instituições, bancos, escolas. Isto tudo fez com que, posteriormente, o Brasil se tornasse independente e se desenvolvesse enquanto nação. O público pode ver quadros e gravuras de Montigny, Pallière, Tonet e Debré, integrantes da missão francesa que veio para o Brasil a pedido de Dom João. Estão em exibição também a maquete do primeiro Banco Brasileiro, que hoje abriga o Centro Cultural Banco do Brasil, o Teatro São João, criado pelo rei, e outras realizações. Outro núcleo da exposição refere-se às transformações sociais. Quando nós falamos em sociedade, dentre outras coisas, nós falamos em família, roupa, né, móveis, objetos de uso cotidiano. E aqui na exposição nós mostramos isso tudo de Dom João. Sua família, seus pais, seus avós, filhos, netos, sua roupa, sua camisola, chapéu, a louça onde ele comia, as cadeiras, móveis do período. Aqui a simbologia do monarca, a cadeira do beijamão, um ritual da corte em que o súdito se ajoelhava, beijava a mão direita do rei, fazia-lhe um pedido ou deixava uma mensagem por escrito. Ao lado, a figura pessoal do soberano, representada pela camisola e objetos pessoais do mais simples de todos os governantes brasileiros. Um dos objetos que mais causa a admiração do público é a réplica da coroa, em prata dourada. A original está no Palácio da Ajuda, em Portugal. Esta exposição abre oficialmente as comemorações dos 500 anos da presença portuguesa no Brasil. Eu queria começar perguntando a vocês a respeito do sucesso do filme Carlota Joaquina, que traz uma imagem péssima de Dom João VI, mas que, mal ou bem, teve o mérito de trazer a história do Brasil e esse período da história do Brasil um pouco ao gosto do público. Independente disso, o senhor estava me contando outro dia que ele não deveria ter sido rei, quer dizer, não era ele, o trono não era destinado a ele. Como é isso? O trono, na verdade, seria do seu irmão. Mais velho? Mais velho, o primogênito, que falece, né? Quando isso? Ele falece ainda jovem, né? E, portanto, já pegando Dom João num estado mais maduro da sua existência. Mas eu gostaria de retomar isso que você nos coloca desde o início e que se refere ao filme, né? Eu tenho muito respeito por essas iniciativas novas do cinema brasileiro, por essa retomada do cinema brasileiro e, sem dúvida nenhuma, o trabalho da Carla Camurati é de um enorme esforço para poder retomar a indústria cinematográfica no Brasil. Ela escolhe alguns ângulos interessantes, como o de fazer uma narrativa externa, como se alguém da Inglaterra, melhor da Escócia, estivesse narrando aqueles acontecimentos em torno da Dona Carlota passados aqui nos trópicos. Mas ela perdeu a oportunidade de se encontrar com a Carlota verdadeira, né? Que não era apenas uma mulher ambiciosa, mas que era uma mulher culta, uma mulher inteligente, uma mulher antenada para as transformações políticas do seu tempo, que disputa o poder no seu tempo, que pensou em ser rainha do Prata, não é? Imperatriz do Prata, e que teve uma correspondência política internacional fabulosa. E a própria figura do Dom João, ela perdeu a oportunidade de narrar um dos grandes feitos da história do Ocidente, que é quando um rei salva a dinastia, salva a Casa de Bragança, mas não apenas a Casa de Bragança para as figuras reais. Ele salva, na verdade, para um projeto político de construção de um grande império na América. Quer dizer, isso é um grande feito de civilização, isso é um grande feito. Ele traz para cá a Biblioteca Real. Ninguém sai corrido de uma invasão estrangeira, né, trazendo uma biblioteca inteira, né, trazendo obras de arte, trazendo mobiliário. Quer dizer, há aí há uma intencionalidade. E o Rio de Janeiro, ele poderia não ter feito nada aqui nos anos que ficou, mas fez muito para o Rio de Janeiro. Ele poderia ser considerado um benfeitor do Rio de Janeiro, professora? Sim, embora algumas coisas que ele fez foram no sentido de atender à corte portuguesa que chegava, tal como a lei das aposentadorias, que permitia que as pessoas, que os fidalgos portugueses pegassem as casas que eram onde estavam os brasileiros, os inquilinos e proprietários tinham que se mudar e ceder a casa aos outros, aos portugueses. Mas essa lei foi revogada somente em 1818. Mas ele fez muita coisa interessante, sim, porque ele, em primeiro lugar,
no que tange aos marcos espaciais representativos do poder, houve uma espécie de escala ascendente que atingiu seu ponto culminante com a vinda de D. João. Por exemplo, o Paço, que era Paço, tinha sido Paço dos governadores, depois Paço dos vice-reis, tornou-se Paço Real, quer dizer, foi o ponto culminante desse tipo de edificação. E ele fez também, ele tinha um gosto pelos sítios pitorescos, pelos arredores da cidade, e ele fez muitas visitas a Paquetá, a gente vai até mostrar Santa Cruz. Ele teve esse mérito de uma inteligência da sensibilidade, uma sensibilidade inteligente, digamos assim. Porque isso era uma coisa rara, quer dizer, uma pessoa se encantar por uma cidade como o Rio de Janeiro, essa coisa mais selvagem, mais tropical, não era do gosto europeu isso? Não, era também, e havia sempre muitas críticas, inclusive quanto à questão da saúde, a questão da urbanização, mas houve um denominador comum de encanto, mas sendo ele a autoridade que era, o fato dele se encantar e dele visitar esses lugares permitiu que a cidade adquirisse essa periferia mais interessante, fossem conservados os lugares. E também, por exemplo, o caso do Paço de São Cristóvão, ele foi morar lá, quer dizer, há historiadores que dizem que aquilo demonstrava que o Rio não estava preparado para ser uma grande capital, o fato do D. João ter preferido residir em São Cristóvão, apesar do físico-mor dizer que ali havia muitos bons ares. Mas, na verdade, foi uma solução nossa, isso é que eu acho importante frisar. Nós não temos que ter as soluções que os outros acham que nós deveríamos ter. Houve uma solução nossa aí. A cidade cresceu na direção de São Cristóvão. Em vez do palácio ser construído na cidade, a cidade cresceu na direção do palácio. Foi uma solução muito boa. Também é interessante que você mesmo colocou, Vera, no início, que era uma população que, de repente, recebeu uma população extra bastante grande. E houve uma preferência muito grande, sobretudo dos estrangeiros que vieram com as embaixadas a partir daí, de morar nos arredores da cidade. E com isso há uma expansão urbana, não é, Raquel? Muito acentuada para regiões onde essas pessoas vão procurar construir as suas residências em chácaras, em espaços maiores do que aquele que o centro da cidade facilitava, mesmo porque fora daquele centro você tinha uma condição de ar, não só pela questão atmosférica, mas mesmo pela uma questão de higiene urbana, que no centro não era ainda o saneamento bom, o que provocava muitas vezes Mas ele fez alguma coisa odores. em relação ao saneamento do Rio de Janeiro? Ele toma medidas, né, em relação à própria aeração, à situação das ruas, com a retirada das gelosias, com a retirada daquilo que daria um aspecto orientalista, não é, à cidade. Ele tem essa preocupação. Agora, eu queria retomar uma coisa dessa relação dele com a cidade, que é a atitude do passeador, né, e que é revelada ou que é valorizada pelo Afonso Henriques de Lima Barreto. Quer dizer, o nosso grande escritor, crítico radical da burguesia republicana e que dedica ao Lima Barreto páginas extremamente delicadas e comparando-o, inclusive, com os administradores coloniais, né? Mostrando como ele era uma pessoa que, na verdade, se espalha pela cidade, ele passeia pela cidade, pelos arredores da cidade, valoriza o espaço onde está e até se cura, não é, da sua depressão. Não é? Ele tinha uma depressão? Profunda, né? Profunda, que o leva em Lisboa a se refugiar em Mafra, a sair da corte. Né? E o Lima Barreto diz que não havia uma parte do Rio de Janeiro que não tivesse ficado marcada pela presença do rei, né? Por esse rei generoso. Quer dizer, ele gostou daqui, na verdade, ele acabou muito apaixonado pelo Rio de Janeiro. Apaixonado. E medidas também urbanas foram tomadas logo de princípio, até pelo próprio Departamento de Polícia, como é que era o nome? A Intendência Geral de Polícia, que também cuidava disso, para que as ruas fossem alargadas e que se criassem praças arborizadas, para poder dar uma ventilação melhor à cidade.
E as casas também foram sugeridas que passassem a ter 2 andares e que se tirassem as rótulas, o tipo de janela que vinha do período colonial, que algumas imagens de Debré ainda mostram, para que a cidade ganhasse realmente os feitios de uma cidade capital de um reino e não mais uma colônia. Quando a gente voltar do intervalo, a senhora me explica o que é rótula. No próximo bloco, nós vamos ver um pouco da evolução da cidade depois da chegada da família real. Um minuto só. Com a chegada da corte portuguesa no Brasil, o Rio de Janeiro começa a ganhar feições de cidade mesmo. A partir da chegada de Dom João VI e a corte portuguesa ao Rio de Janeiro, a cidade se expandiu tanto para São Cristóvão quanto para a região que é hoje a Zona Sul, numa área compreendida até Botafogo. Os nobres acompanharam o rei nessa caminhada para São Cristóvão e passaram a fazer seus palácios lá. A rainha, por sua vez, Dona Carlota, foi morar em Botafogo, portanto arrastou também um monte de gente na direção do que ainda não era nada ocupado, mas fez crescer regiões do Catete, Flamengo e próprio Botafogo. E a cidade cresceu mais um pouco para a Zona Norte, porque o rei precisava de banho de mar com finalidades medicinais. Dom João elegeu o Caju como a sua praia preferida. Ninguém pode imaginar hoje que o Caju foi uma antiga quinta imperial, cheia de palmeiras. E ali tinha a casa de banho de Dom João VI, para onde ele ia e tomava banho de mar, na Baía de Guanabara, que não era, obviamente, poluída. E a casa existe hoje ainda, é um museu da limpeza urbana, da Conurb, é uma casa linda, que vale até a pena visitar. Dom João VI morava em São Cristóvão e despachava no Paço Real, atual Praça 15. Diariamente, ele passava por um local desagradável e pantanoso. Por ordem sua, foram realizadas obras na área. Nasceu assim a Cidade Nova, próximo ao local onde hoje se encontra a Avenida Presidente Vargas. O que a gente chama hoje de Cidade Nova e pensa que é um projeto atual, não. A Cidade Nova, no Estácio, aquela região ali, foi construída naquela época porque fazia parte da passagem do rei. Então, os terrenos foram doados, era um pântano, para que as pessoas construíssem ali suas casas, aterrassem, né? O nosso cais do Porto também é do tempo do rei Dom João. O antigo porto ficava na atual Praça 15, mas foi deslocado para a área onde é atualmente a Avenida Rodrigues Alves. Porque não ficava bem o porto na frente do Palácio Real, que era o nosso Paço Imperial hoje. O porto era um lugar que chegavam navios com escravos, chegavam mercadorias. Então era um lugar que a corte não gostava de ver, digamos, atividades que a corte não queria apreciar. E no local considerado na época a zona suburbana, o rei, ainda príncipe regente, criou em 1808 o Real Horto, hoje Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O jardim era destinado a aclimatar as especiarias vindas das Índias Ocidentais. Dom João ficava encantado com a beleza natural do lugar. Aliás, sua exuberância vem encantando desde então muitos visitantes ilustres, inclusive o cientista Albert Einstein. Maravilha. Linda casa, essa casa de banho do Caju. O que é rótula mesmo? Que a gente estava vendo aquela janela que a gente ia falar. É um tipo de janela, eu não sei se a Raquel gostaria de explicar. Você tinha os balcões com as treliças, que é muito conhecido, né? Muito... A gelosia. A gelosia. E tinha as rótulas que eram janelas que você abria para fora, a madeira. Abria e prendia, né? Então, essa madeira ficava direto na rua, atrapalhando as pessoas que passavam. Ora, uma cidade que passa a ser uma cidade mais cosmopolita, com mais pessoas, mais transeuntes, esse tipo de janela incomodava e atrapalhava. Por isso, é recomendado que as casas não tenham mais esse tipo de fachada. Mesmo porque, como eu já disse, foi recomendado que as casas passassem a ter 2 andares e não mais o andar térreo. A grande... Pode falar. É que gelosia também é ciúme, né? É. E então a ideia de proteção do universo feminino em relação à rua.
Como foi a reação dos brasileiros que viviam aqui, ou da população local, em relação a essa chegada maciça de 15 mil pessoas? Quer dizer, como é que as pessoas reagiram a isso? Além do põe-se na rua, né? Do PR. É uma reação ambígua, não é? Porque, de um lado, as pessoas estão perdendo suas casas, né? Muita gente que tinha excelentes propriedades teve que ceder as casas para que nobres portugueses a habitassem, então isso naturalmente cria um incômodo, né? Outros se adiantaram nas doações, como foi o caso do Elias Antônio Lopes, que doou a quinta ao rei antes que ela fosse cobiçada, né? E é lógico que em troca disso recebeu uma série de benefícios, né? Inclusive do ponto de vista de honrarias. E a outra reação é também a de buscar a aproximação com a corte. Para descansar da vida intensa da corte, Dom João VI escolheu a ilha de Paquetá como refúgio. A Baía de Guanabara era o trajeto usado por Dom João VI entre a Ilha do Governador e a Praça 15, onde ficava o Paço Real, seu local de trabalho. Certa noite, o ainda príncipe regente enfrentou uma tempestade enquanto navegava por essas águas neste galeão. O mar não estava calmo assim quando Dom João VI navegava por essas águas em 1809. Para se abrigar da borrasca, Dom João VI chegou à ilha de Paquetá, por acaso. O príncipe encontrou abrigo nesta casa, de propriedade de Francisco Gonçalves da Fonseca, e aqui pernoitou. Pela manhã, Dom João foi à capela da ilha para assistir a uma missa e foi muito aclamado quando saiu do templo. A partir desse dia, o futuro rei fez de Paquetá o seu recanto para descanso. Neste terreno plantou várias palmeiras. Estas resistem ao tempo. A família real passava longas temporadas em Paquetá durante todo o tempo em que o Brasil foi a sede do Império Português. Tiros de canhões, como este, saudavam o seu desembarque. Dom João tinha a paz e a tranquilidade de um plebeu. Sentia à vontade e com toda a liberdade e sempre cercado de carinho, porque na corte ele não sentia essa aproximação tão cordial. Ele caminhava, inclusive, com a população atrás dele, ele sempre muito acessível, dando a mão para o beija-mão, até demonstrando felicidade por estar num lugar tão calmo e que ele, inclusive, denominou Ilha dos Amores. O dono da mansão, grato pela preferência, quis presenteá-la ao futuro imperador que recusou o mimo. Dom João não achou de bom tom aceitar tal presente. A casa, com detalhes neoclássicos, tombada em 1938 pelo presidente Getúlio Vargas, teve vários donos. Mas a construção é quase toda original, como o piso, as portas e janelas. O Solar del Rei é atualmente a Biblioteca Popular de Paquetá. Além da rua que homenageia o príncipe regente, a ilha tem outras marcas de Dom João, como este poço, fechado para evitar acidentes com os alunos desta escola em frente. Aqui ficava a capelinha onde Dom João VI veio rezar logo no dia seguinte em que chegou a Paquetá. Ele tinha problemas de saúde que lhe causavam sangramentos nas pernas. Sempre que vinha à ilha, Dom João banhava suas pernas neste poço. Diz a lenda que ele ficou curado e, em agradecimento, mandou construir esta igreja, a Capela de São Roque. Este pobre homem era doente para burro? Dom João era... Quantos anos ele tinha, hein? Quando ele estava aqui, mais ou menos, era um homem de 40 anos? Em torno dessa idade. Mais ou menos. Ele morre um pouco antes de fazer 59 anos. Pouco antes. Ele ia completar 59 anos. Ele era um homem em torno de uns 40, 30 e poucos, né? 30 e muitos anos. Mas o Dom João, ele era um homem realmente frágil de saúde e tinha um problema de pele. Ele tinha uma sensibilidade na pele muito grande, o que dava a ele uma série de efezemas cutâneos. Sempre, desde criança, ele teve essa sensibilidade. Devia ser bastante alérgico. Aqui, com certeza, isso deve ter tido algumas consequências, né? Com o clima mais tropical, mosquitos e essas coisas que existem até hoje, que já existiam na época. Quantos filhos eles tiveram? Quantos filhos Carlota Joaquina e Dom João VI tiveram? E Dom Pedro I é realmente o mais velho? Quantos anos ele tem? São 2 filhos homens, o Pedro I é mais velho, depois as mulheres e Dom Miguel, né?
as mulheres são 4. Alguns dos retratos que estão... na parte portuguesa tem os retratos todos dos filhos, já são retratos, inclusive, de infantas que faleceram muito ao nascer. Foram pintados pelo que deveriam, como elas teriam sido, não um retrato direto. A gente está chegando ao final do programa Cidade e Educação, que abordou o tema O Rio de Janeiro de Dom João. Gostaria de agradecer muito a presença dos nossos convidados, a diretora do Museu Histórico Nacional, a professora Vera Tostes, o professor Afonso Carlos Marques dos Santos, que é coordenador do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, a arquiteta Raquel Sisson, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Uma boa semana para todos. Até lá. Eu gosto do mundo, que é meu lugar. Gosto mais do rio, que é de gostar. Rio tanta cor, rio tanto mar. Vou morrer um dia, morrer amando, amando o rio. Rima com calor, rima com luar. Esse rio lindo, cheio de mar, de montanhas verdes, feitiços mil. Rio, mar que explode, reflete a vida num céu de anil. Rio, essa cidade igual não tem não.